pet, né? Na dica de animalzinho aqui da Petland com a nossa veterinária. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a raiva. Nossa, você quando fala assim, não sei se você, apesar que você é muito mais nova do que eu, né? Mas antigamente falava de raiva, era um nome assim... Assustador, né? Assustador. E ainda é assustador, né? Principalmente para nós que trabalhamos com saúde pública, isso é muito assustador. É que hoje em dia o controle do vírus através da vacinação ela é muito maior do que antigamente, né? Não tinha essa preocupação tanto antigamente como é hoje em dia. Em alguns lugares, inclusive do Brasil, o vírus foi declarado extinto em algumas épocas, mas a gente está tendo alguns casos de raiva em animais. A gente não sabe até onde é verdade e se as coisas que publicam é desse ano mesmo, enfim. Mas parece que teve uma suspeita de um caso em Ourinhos e em Minas Gerais também. Então, é um vírus extremamente agressivo e ele acomete os mamíferos, né? E que está incluso nós, seres humanos. Então, é uma zoonose, ou seja, uma zoonose é uma doença que é transmitida dos animais para o ser humano. No caso... o cão seria o principal transmissor da doença para nós. É isso que eu ia, né, a primeira pergunta que eu ia te perguntar. Quais são os animais transmissores? Geralmente, que está em maior contato com o ser humano hoje são os cães e os gatos, né? Eles são os maiores transmissores. Os morcegos acabam transmitindo o vírus para esses animais e, consequentemente, eles acabam transmitindo o vírus para o ser humano. Por isso, a importância da vacinação desses animais que têm contato com nós, sejam os moribundos, né, ou seja, que tem casa, mas também vive na rua. É mais difícil o controle, pela prefeitura de cada região, dos animais que realmente moram na rua, não tem uma casa ou um dono, né? Então é um pouco mais complicado. Mas só o fato da gente já começar a vacinar nossos gatos e nossos cães tem uma maior proteção para nós, seres humanos. Então, os animais mais são cachorro, gato... O cachorro e o gato, mas qualquer animal pode ter a raiva, qualquer mamífero, sendo cavalo, pelo morcego. E os morcegos hematófagos, ou seja, os morcegos que se alimentam de sangue, porque existem os que se alimentam de frutas, tá? Não quer dizer que eles não tenham o vírus no organismo, mas automaticamente, por eles não se alimentarem de sangue, eles não acabam transmitindo para os animais. Então, animais que vivem em pasto, cavalo, boi, carneiro, cabra, enfim, todas as espécies de mamíferos e os mamíferos silvestres também, né? A gente não pode esquecer. E podem ter a doença, né? Vou fazer uma pergunta boba aqui, né? Uma vaca, um boi, né? Que tem a doença da raiva. A carne é afetada? Não tem nada a ver? Não, é totalmente descartada, tá? Um animal que tenha raiva, ele é totalmente descartado. Como que vai saber que ele está? Na verdade, ele começa... Tem sintomas? Tem sintomas, tá? E geralmente o próximo progride para o óbito. Tá? Esses animais não sobrevivem. Então, quando eles descobrem ou percebem algum sintoma, eles isolam esse animal e aí, consequentemente, vem a óbito. E depois disso eles examinam, fazem a necrópsia, geralmente é da cabeça, do cérebro, e tentam isolar o vírus da raiva nesses animais. Então, o animal foi suspeito de raiva, ele entrou em óbito, automaticamente a carne dele é descartada. Tá? Seja boi, seja as cabras, os carneiros, enfim, tá? Então, é totalmente descartado. E uma pergunta, quais são os sintomas do gato e o cachorro com raiva? Então, inicialmente, tem a raiva que é agressiva, né? Que é a mais típica, tem a que vamos dizer, muda, entre aspas, e tem a gastrointestinal, que geralmente é a mais rara de todas. Na parte da raiva agressiva, né, o cão ou o gato, ele muda totalmente o seu comportamento. Era um gato e um cão que interagia muito com o ser humano, né, com o seu proprietário, o dono,
E depois, de repente, começa a mudar esse comportamento, mas isso começa e progride rápido em alguns casos, na maioria, pelo menos. E aí eles começam a ter fobia de água, geralmente, gostam de ficar em locais mais escuros, né? Começam a ter salivação intensa, andar incoordenado, né? Porque o vírus pega a parte neurológica, primeiro começa nos nervos periféricos e depois pode cair no sistema central nervoso. E depois também vai para a glândula salivar, onde eles se reproduzem. Por isso que a raiva é transmitida através da mordida. Em alguns casos, através de arranhões também, mas principalmente pela mordida do cão ou do gato infectado. Né? Então, nesses casos, se ele começa a mudar de comportamento, fica muito agressivo, porque eles ficam extremamente agressivos, eles andam como se estivessem duros, ou às vezes nem conseguem andar, eles travam a mandíbula e a maxila, às vezes não conseguem nem se alimentar também. Então, se por acaso você percebeu alguma mudança de comportamento do seu animal e ele apresenta qualquer um desses sintomas, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um veterinário imediatamente. E tem cura? Não tem cura, tá? Teve relatos há muitos anos de que teve 2 pessoas que tiveram o controle da raiva, né? Foi detectado que eles tinham o vírus da raiva. Animal. Não, pegou de um animal. Mas, por exemplo, o cachorro, o gato, ele tem cura? Não tem. E, na verdade, nem seres humanos, na verdade. Eles estudam, né, a possibilidade, já teve, parece que 1 ou 2 casos relatados, porém, a maioria vai a óbito, tá, Sol? 100% praticamente da população. Eu nunca ouvi falar que um animal com raiva sobreviveu. E a progressão é rápida, ele entrou em contato com o vírus. O vírus no cão, ele pode ficar incubado, ou seja, sem apresentar sintoma nenhum ali, de 10 a 60 dias 60 dias, né? Só que geralmente é numa média de 10 a 14 dias. Então ele começou a apresentar o sintoma e em 14 dias geralmente ele já vem a óbito, né? A progressão é muito rápida. Em seres humanos pode ficar incubado, ou seja, sem mostrar nenhum sintoma dos 45 dias até 1 ano. Né? 1 ano de ter entrado em contato com o vírus, mas ele começa a apresentar os sintomas. E no humano também, a mesma coisa, tá? Com alteração de comportamento, medo de água, começa a salivar, às vezes não consegue se movimentar e progride para o óbito também, tá? Então, é uma doença extremamente grave e passa para nós seres humanos e é fatal, né? Por isso a importância da vacinação contra a raiva dos nossos animais, né? E as pessoas às vezes não se conscientizam porque não tem caso, não ouve falar, mas esse ano eu já ouvi falar pelo menos 2 vezes. E parece pouco, mas não é, porque é um vírus que está no meio ambiente, a gente só tem um controle sobre ele, porque nós vacinamos, mas se você deixa de vacinar e se o animal ele entra em contato com o morcego ou com algum outro cão que tem o vírus, possivelmente a chance dele transmitir isso para você é muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter essa consciência da vacinação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, né, agora que eu tenho cachorro, posso falar, né? O Tobias, então, ele vem aqui desde quando nasceu, tem a carteira de vacinação. Vocês aqui, eu nem sei, eu nem olho. Vocês, regra já dá vacinação contra a raiva? Como que funciona? Sim, é protocolo de todo veterinário, tá? É protocolo. Todo animal ele é vacinado contra a raiva. Entrou aqui no consultório, é uma das vacinas que nós obrigamos. É lógico que não obriga, a gente acaba não obrigando, mas assim, a gente explica a necessidade para o responsável desse animal. Então, está no protocolo de qualquer veterinário, tá? A vacinação da raiva. A V10 e a raiva são vacinas, existem várias outras, no caso dos cães, mas a V10 e a raiva são as primordiais. E essas vacinas têm um tempo determinado? Geralmente a gente faz a vacina anual, tá? Da raiva. Então, a partir dos 4 meses de vida, às vezes tem veterinário que faz um pouco antes e todo ano ele precisa ser vacinado, imunizado contra a raiva. Todo ano? Todo ano, até o final da vida dele. E eu estava conversando com você me dizia assim que
aqui também vocês, todos os funcionários, também tomaram a vacina? Como que funciona? Na verdade, quando a gente foi abrir a Petland, não era um requisito da franquia, porém, eu pedi para todo mundo tomar a vacina da raiva. Até os funcionários que não trabalham mais aqui hoje, eles são imunizados, pelo risco que temos, porque às vezes o animal entrou em contato com o vírus da raiva, só que ele ainda não apresenta os sintomas da doença. E vai que ele te morde, ele ainda não alterou nenhum comportamento dele, mas ele te morde, o vírus inocula em você e você também fica doente. E vem a óbito, né? Então eu pedi para todo mundo tomar a vacina aqui, aí eles foram num posto de saúde, se orientaram, cada pessoa tomou 2 doses, 3 doses, eles agiram um pouco diferente em um caso ou outro, eu acho que num caso teve porque já tinha sido vacinado. No meu caso, por exemplo, eu fiz a vacina da raiva durante a faculdade, isso faz 7 anos. Então, eu preciso fazer uma sorologia para ver se meu anticorpo ainda responde contra a vacina. Se ela responder, eu não preciso fazer a vacina. Mas, quem nunca tomou, vai lá no posto de saúde, no caso aqui de Jaú, foi no São Benedito, ali próximo ao Algodoeira. Vai aquele que pertence, né? Exatamente. Na época que a gente começou a vacinação dos funcionários aqui, só existia lá a vacina. Eu acho que agora em Jaú deve ter nos outros postos de saúde, mas inicialmente todos fomos lá. E aí eles fizeram o protocolo vacinal em todo mundo e todo mundo está protegido, imunizado. E se por acaso alguém entra aqui e toma uma mordida, eu tenho uma estagiária ou um funcionário novo, tomou uma mordida, a primeira coisa que eu peço para ir é no posto de saúde tomar a vacina da raiva. E aquela vacina que antigamente, na minha época, assim, tomava tudo em volta do umbigo, o que é? Então, na verdade, eu não sei se é esse o protocolo ainda, eu acho que eles agem dessa forma, mas quando é mordida e tem grande suspeita do paciente ter o vírus da raiva. Aí dá tempo. Dá tempo, mas pode ser que não dê. Eles pedem, na verdade, independente se tem a suspeita ou não, mas se é um cão, por exemplo, eu estou andando na rua e tomei uma mordida. Eu vou para o posto de saúde, falo, eu tomei mordida, né? Eles vão te vacinar, talvez eles façam um protocolo, eu não sei se é ao redor do umbigo hoje, mas eles fazem o protocolo vacinal. E eles pedem para deixar o animal em observação. No caso do animal de rua, não tem como a gente fazer isso. Mas se é um animal, por exemplo, que vem aqui na clínica, eu consigo ter esse controle para ver como que ele vai estar aqui daqui 15 dias, 10, 15 dias, para ver se teve alguma alteração. Mas se, por exemplo, vamos colocar aí, né? Se é o Tobias que vem, né? Aí ele morde alguém aqui. Você vai ter que precisar, mesmo você sabe, não, ele tomou a vacina, tudo bem. No caso do Tobias e dos outros pacientes, que eu tenho controle, não precisa tomar, tá? Porque ele está imunizado, né? Então, não preciso tomar. E agora, se eu, sendo vacinada, for mordida por um animal, eu tenho que tomar a vacina novamente, entendeu? Que eu não sei qual é a procedência. Então, o recomendado seria tomar a vacina novamente. Então, pessoal aí que está nos assistindo, por favor, saiu para a rua, foi mordida por gato, por cachorro que não conheça, procura o posto de saúde e explica a situação. Possivelmente ele já vai entrar com um protocolo vacinal. E também falar para os donos de animais que não é uma vacina só, todo ano tem que... não é uma vez só na vida, tá? Todo santo ano tem que fazer a vacina, tá? Eu estava assim, não sei se também, eu não me lembro direito, então eu não posso afirmar, mas a semana passada, acho que foi, eu estava assistindo Bom Dia São Paulo e disse que estava assim em falta as vacinas contra a raiva. Aí eles pediam para ir assim numa clínica veterinária. Assim, o particular não falta. No particular não falta, já aconteceu de faltar. O ano passado teve uma leve escassez, aí ficou acho que uns 30 dias sem a vacina. Mas aí a gente tinha estocado, né? Então a gente ficou preocupado, né, por um período, porque podiam acabar as doses, mas acabou que na maioria das vezes nunca faltou, tá? Então, gente, nosso governo continua a mesma coisa, né? Às vezes você não vai achar. Você quer de graça, às vezes não vai achar, né, doutor? Exatamente. Aqui em Jaú esse ano já teve, tá? O pessoal da prefeitura fez a campanha de vacinação. Muitos animais foram imunizados. Eu não sei dizer o número, mas foram milhares, tá? Geralmente em Jaú, que eu tenho ouvido, nunca
faltou. Já no caso de São Paulo, às vezes falta porque a cidade, a população é muito grande, né? A cidade é imensa e eles conseguem fazer numa zona de São Paulo ou outra, mas talvez não atenda toda a cidade, tá? Por isso que às vezes acaba faltando, mas a prefeitura sempre corre atrás aí do prejuízo, porque é de importância de saúde pública isso, então não pode faltar. E antes de nós terminarmos, né, doutora, vamos deixar a dica aí. A pessoa for mordida, tem solução. Tem solução, contanto que você corra atrás logo, tá? Você foi mordido por um animal que você não conhece, o que dá para você fazer? Vai na torneira com água corrente e lava a sua mão, o local da mordida, tá? Com água corrente e muito sabão e procura o posto de saúde, porque eles vão entrar com todo o protocolo vacinal, vão te deixar em observação e talvez o fato de você ser vacinada antes mesmo do vírus ter inoculado, você consiga reverter a situação, tá? Mas no posto de saúde eles vão te informar. O primeiro passo que você tem que fazer é lavar o local com água corrente e sabão, muito sabão, tá? Pode ser detergente, sabão de pedra, sabonete e procurar o posto de saúde. Porque, ao contrário, se não fizer isso, vai ter suas consequências. Sim, possivelmente o quadro é fatal. Obrigada, doutora. Semana que vem eu volto. Tá bom, combinado.